A geração de alimentos através do campo sempre foi a atividade econômica mais importante para a construção e manutenção da sociedade. Levando em consideração o fato de que a posse da terra é moldada de acordo com as relações de poder, e estas, por sua vez, perpassam um debate sobre gênero, diversas questões podem ser levantadas. Uma delas é a seguinte: como encontram-se as mulheres no campo? Elas constituem quase metade da população rural, 47,9%, e representam 52,3% da população economicamente ativa, mas correspondem somente a 18% de todos os chefes de família. Além disso, o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário denunciou em 2006 que o trabalho não remunerado e de alto consumo ocupava 74,9% das mulheres do mundo rural. Ou seja, 2/3 das mulheres do campo não têm o seu trabalho reconhecido e ainda o fazem para ajudar a família, o que denota uma falta de autonomia nas práticas das mulheres. No Brasil, 13% dos agricultores são mulheres. Ou seja, dentre o número total de trabalhadores agrícolas, poucas mulheres estão presentes e ou se consideram parte deste processo. Em 2003, no sul de Minas Gerais, foi criada a Copfam, Cooperativa de Agricultores Familiares de Poço Fundo, uma organização formal sem fins lucrativos com o objetivo inicial de beneficiar e melhor comercializar a produção cafeeira dos pequenos produtores presentes na região. Nessa organização, há um produto diferencial oferecido, o café feminino. Este produto é resultado da articulação de um grupo de mulheres dentro da própria cooperativa, um trabalho em conjunto das cafeeiras da região. A partir desse café feminino, vamos refletir sobre um processo contínuo de afirmação da condição de ser agricultora e mulher na zona rural do sul de Minas Gerais e das ações de desenvolvimento desse movimento. Quando eu comecei a ir na Copfam que meu marido filiou, foi acho que em 2003. E aí ele ia e eu ficava dentro do carro, eu não descia, eu era muito tímida, ainda só um pouquinho, mas eu era mais. Então eu nem descia do carro, eu ficava dentro do carro, ele ia fazer as coisas que ele precisava e voltava. E aí um dia as meninas estavam reunidas lá e ele falou assim: vai lá, as meninas estão reunidas, vai lá, fica com elas, enquanto eu faço minhas coisas, depois eu te chamo. Aí eu cheguei lá e elas estavam trabalhando essa questão das pinturas em tecido, formando um grupo para fazer um curso do Senar de pintura em tecido. E aí, com o objetivo de aumentar a renda da família, né? Ter uma renda para a família. E aí, como eu não me interessava por aquilo, eu não participei. Aí, um tempo depois, eu voltei de novo e ela estava lá reunida. E aí, eu cheguei lá e a Rosângela era a coordenadora do grupo. E pela lei do estatuto que estava criando lá, tinha que trocar. A coordenadora tinha que ficar a cada 2 anos, tinha que ser trocado. E aí, como era um número de umas 6 mulheres só, e ninguém estava querendo assumir a coordenação. Aí a Rosângela falou para mim ficar como coordenadora. Você está chegando hoje, mas entra como coordenadora, só para a gente ter o nome ali que trocou, e eu continuo te apoiando, fazendo as coisas, você vai me ajudando, e assim você vai aprendendo. Aí eu fiquei, tudo que ia fazer, eu falava para a Rosângela: isso é bom, isso é ruim, posso, não posso. E a Rosângela foi me orientando. E ali, a partir dali uns 2 anos, eu já estava conseguindo tomar as decisões sozinhas. Quando eu tive acesso de conhecer a Associação dos Pequenos Produtores, que hoje é a Copfam, né, que é a Cooperativa de Pequenos Produtores de Região, de familiares, eu tinha 15 anos. Já fazia mais ou menos 7 que eu fazia trabalho de comunidade, de catequista, que naquele tempo não tinha registro em carteira idade grande, né? Registrava muito cedo. Mesma coisa da comunidade, não tinha idade para ser catequista, para ser líder. Você nasceu líder, você é líder. Com 7 anos você vai liderar, então você vai liderar. Com 10 você vai liderar, você vai liderar. A Regina era muito tímida, que tinha um medo danado de falar. Agora hoje, graças a Deus, já consigo falar melhor, já participo de lives, programa de TV, já gravei para programa para o Grupo Rural, já faço poesias, estou começando a escrever letras de música. Então hoje eu sou uma pessoa totalmente realizada, né? Eu tenho prazer de viver, hoje eu tenho alegria de viver. E também as amigas que eu conquistei durante esse tempo é uma coisa que não tem preço. Que essas amizades verdadeiras que você consegue, né?
Que às vezes nem da família você tem uma amizade tão profunda igual eu consegui nesse grupo. Que eu sei que se um dia eu precisar, eu posso contar com elas. Quantos % do café Copifam hoje é mão de obra feminina? Hoje, se for um pouco número aqui em cima da mesa, não sabe. Eu acho tão simples fazer esse dado hoje, fazer esse levantamento. Mas não pode fazer por fazer, tem que interessar em fazer, tem que ter motivo para fazer, tem que ter objetivo para fazer. Eu acho isso muito importante. E não é só no café. Quantos % das mulheres estão nas fábricas de costura que a gente sabe que tem uma estrutura tão vulnerável? Quantos % das mulheres não vão em reunião por quê? Porque às vezes a gente, é muito fácil de falar, elas não vão em reunião, mas não procura saber os porquês. Porque é acomodada, porque não gosta? Gente, vamos procurar os porquês. E aí isso me instigava e foi me instigando. Aí eu fui conversando com as meninas, com as mulheres. Aí eu fui com as mulheres que eu vi que tinha mais potencial. Aí a gente foi fazendo cursos, de capacitação. Marcando curso de capacitação para as mulheres. Fizemos de doce, fizemos de corte de costura, fizemos de pintura. Todas iam para aprender isso. Eu não. Eu ia para articular e organizar as mulheres para cooperar. Aí um dia, a Cone, que é a mulher de um comprador de café da Copifam já há muitos anos, ela acompanha o marido dela nas compras de café e ela veio até a Copifam e chegou lá, as mulheres estavam lá. E aí ela foi lá conversar com elas e descobriu que elas já tinham, a maioria das mulheres que estava ali já tinha um pedacinho de café que eram delas. Só que elas colhiam e vendiam na conta do marido, né? O dinheiro ia para a conta, quando elas precisavam, tinha que pedir o dinheiro pro marido. Então elas não tinham aquela independência ali do seu próprio dinheiro. Aí ela falou, se vocês organizarem a documentação certinha, pro próximo ano eu já compro o café de vocês, que eu já compro de outro país e eu posso estar comprando o café de vocês. E com isso aí a gente ia ter uma renda maior, porque ela ia pagar um diferencial por esse café feminino. Aí a Luísa, lá de Pouso Alegre, entrou em contato e ajudou a criar toda essa documentação, porque a gente não entendia nada de documento, né? Aí a Luísa ajudou a criar essa documentação, que a gente começou, acho que foi 2013, foi o primeiro ano que exportou esse café. Quando a esposa ela é muito quietinha, abaixa a cabeça para tudo, a dificuldade daquela família aumenta. Não é porque ela é mais, é porque ela e mais ele soma. Não é porque ela tem que ir na frente, não é porque ela tem que ficar para trás. É porque os dois juntos somam. E essa soma faz uma diferença muito grande. Então, isso me preocupava, porque tinha 100 homens cooperados, 3 mulheres. 200 homens cooperados, 7 mulheres. 300, 9 mulheres. Agora a gente está com 500 e algumas coisas, 100 e poucas mulheres. Aí aquele grupo estava reunido e a gente queria arrumar um nome para o grupo, né? E aí foi pesquisando e chegou nesse nome, MOB, Mulheres Organizadas em Busca de Independência. E aí depois de um tempo, elas viram que aquela independência elas já tinham conquistado. Aquele nome não fazia mais sentido. Então aí elas começaram aí assim, a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente começa a mandar para lá. Todas as ideias a gente vai mandando para lá. Aí depois a gente reúne e faz uma votação do nome que mais gostou. E aí ficou MOB, Mulheres Organizadas em Busca de Igualdade. Que hoje a gente não quer mais ser independente, quer ser igual a todo mundo, né? Já não cabe mais um MOB trabalhar o lugar, já cabe a Copifam. Já é pertinente que a Copifam faça isso. Com isso a gente foi a primeira diretora mulher que foi para o administrativo, foi indicada pelo MOB. Outros grupos nunca indicou uma mulher. Estranho, né? Isso aí não é coincidência, isso é consequência. O grupo, cada um indica o seu grupo, né? Seu bando, do seu bando. Se tem 10 homens e uma mulher, quem você acha que tem mais chance de sair como indicado para a diretoria? Vai ter que ser uma mulher, né? Tem que sair. Então a primeira foi uma mulher, aí saiu do MOB, foi conselheira, depois conselho fiscal, vice-presidente e hoje presidente. Todas indicadas pelo MOB. Apoiada e acolhida, não porque a maioria concordou com mais ou menos, porque ela é boa mesmo, todas que foram é muito boa, porque tinha condição de representar. Veio de uma necessidade delas de buscar esse espaço dentro da cooperativa, né?
nesse entendimento que a mulher ela atua em todos os processos da produção do café e ela não tinha esse espaço valorizado, não era valorizado nem mesmo nas propriedades onde ela atua, né, como mãe, como esposa, trabalhando ali em casa, trabalhando na lavoura, trabalhando na pós-secagem, e esse trabalho não tinha visibilidade, não era reconhecido, muitas vezes pelas próprias famílias. Foi a partir dessa necessidade que a mulher sentiu, e ela enxergou o quanto ela fazia, o quanto ela era importante em todo esse processo. Foi dessa necessidade que surgiu, né, o Grupo MOB, o grupo de mulheres. Nessa conversa entre elas que elas entenderam que elas tinham que buscar esse espaço. E aí ali, né, nessas conversas surgiu essa luta por esse espaço. Começou com um grupo organizado, né, e surgiu dali indicações para estar participando de cargos de liderança na cooperativa. Começou com cargos de lideranças de núcleos, lideranças de alguns conselhos, até chegar ao conselho administrativo da Copfam. E não sei se foi por influência ou não, pela primeira vez na história da cooperativa temos 4 mulheres no conselho administrativo, né? 3 homens e 4 mulheres. Né? Nunca aconteceu isso antes, né? Nós falamos que a nossa ideologia né? Porque tem que ser bom para você, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para todos, tem que ser para quem produz, para quem consome, tem que ser bom para todo mundo, é a cadeia do bem. Não pode ser bom só para um, se estiver sendo bom só para um, não tá certo. E o grupo de mulheres entrou nessa, né? Trabalhando, capacitando, qualidade de café, e a materialização da conquista do grupo de mulheres do MOB foi o café feminino, que também, num momento, foi muito difícil, porque o café feminino, num momento em que foi feito um diagnóstico, identificou em outros países café feminino. E em muitas cafeterias não identificou Copfam, identificou café feminino. Estava usando café feminino, né? Café feminino, que nós temos potencial. Para usar isso, para a gente potencializar, a gente passou o café feminino, o café orgânico feminino, para café feminino da Copfam. Porque aí tem a linha sustentável para a gente abranger todas as famílias. Quem está fazendo a transição e quem não está fazendo. Porque não podia ficar só fechado, né? Tinha que abrir porque o grupo todo tem direito, né? E hoje nós temos a linha do café feminino da Copfam, que é uma bandeira muito forte, que é uma bandeira muito consolidada, feito por muita conquista. Quando às vezes pergunta, é um café feminino, ele é suave, achocolatado, delicado. Eu falo, não, ele é achocolatado, um café forte, um café de resistência, um café de luta, diferente. O conceito de agricultura familiar é caracterizado, dentre outros, pelo modo de produção agrícola dirigido por produtores e seus laços de parentesco, com um limitado número de terras e trabalho feito majoritariamente entre familiares, contrapondo-se à prática que utiliza mão de obra assalariada em grandes propriedades. A agricultura familiar é caracterizada pelo seu constante processo de resistência na manutenção de um modo de vida sustentável e existe em meio às externalidades negativas na produção, às pressões do mercado, ao embate com grandes empresas, ao abandono político e demais violências estruturais de raça, gênero e classe. É tida como ponto focal para a promoção da equidade e inclusão social, concomitante a uma maior e mais diversificada oferta de alimentos produzidos de forma sustentável. Assim, a inserção da agricultura familiar nos mercados agroalimentares requer uma ótica de construção do valor dos produtos, pautada em questões imateriais. As relações comerciais que se seguem a partir disso não envolvem apenas os produtos e as transações monetárias em si, mas também aspectos ambientais, sociais e territoriais. Ou seja, o mercado não envolve somente aspectos puramente econômicos e a produção em si, mas também considera a interação da unidade familiar, seu ambiente e a relação entre os atores envolvidos. Então, Gabi, eu cheguei
conheci a Copfam através do Grupo Mob, né? Em 2013 eu conheci o Grupo Mob num curso de artesanato de palha de café que tinha. E aí a gente já tinha nossas lavouras, já produzia café de maneira convencional. E aí eu cheguei pro Grupo Mob para fazer o curso de artesanato de palha de café. E chegou lá, eu fiquei apaixonada, né? Porque assim, cheguei lá, tinha uma caixinha de café feminina. E eu perguntei, mas como assim? Eu nunca tinha ouvido falar. E aí elas foram contar toda a história, toda a trajetória delas. E eu fiquei apaixonada. Falei, meu Deus, eu quero isso pra mim. E cheguei aqui em casa já eufórica com essa história, contando pro Fábio que as meninas produziam café orgânico e que eram das mulheres o café. E aí ele falou pra mim, nossa, tira isso de cabeça, café orgânico não produz. Vamos esquecer isso. Aí eu pensei, falei, mas não é possível que tem tanta mulher lá falando isso e não seria verdade, né? E aí eu continuei, pra minha felicidade, o curso de artesanato durou uns 4 meses. E eu continuei participando e tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a Copfam de perto. E no final do curso, a Rosângela me convidou para afiliar na Copfam, né? Para fazer parte do quadro de cooperados. E aí eu fiz o processo de filiação, filiei com a nossa lavoura que a gente tinha convencional e comecei a participar. E aí nisso o Fábio também começou a participar e foi entender um pouco do manejo orgânico. E a gente ficou extremamente apaixonada e a gente viu que era aquilo que a gente queria. Sempre que o pessoal pergunta, né, quando que eu me vi entrando na cooperativa, no MOB, a partir de um momento da minha vida que isso começou. E aí eu sempre falo que sempre existiu, nunca começou, porque quando eu nasci já existia, né? Eu nasci em 97 e o trabalho da cooperativa é desde a década de 80, então já estava ali no começo. E aí quando eu nasci, eu sempre brinco, lá em casa a cooperativa sempre teve grandes eventos nos nascimentos nossos. Porque foi fundada a associação em 97, que foi o ano que eu nasci. Foi exportado o primeiro container em 2000, que foi o ano que a Fran nasceu. E ela entrou no Fair Trade Internacional em 2002, que foi quando meu irmão nasceu. Então é assim, tudo escalonado. E aí eu sempre falo, a Copfam é meu irmão mais velho. Meu pai, o filho primeiro, é a Copfam, e aí depois eu. Então eu sempre existi. Isso sempre teve muito presente na minha vida. Eu não sei me falar quem é Fernanda sem Copfam, sem MOB, sem associativismo e cooperativismo. Eu vivi isso a minha vida toda. Então, aí nós já participava da cooperativa, né, junto com os maridos, sempre quando tinha reunião, assembleia, essas coisas, já acompanhava, porque os maridos já eram cooperados, né. Aí nós começou a reunião do grupo MOB, aí antes, quando começou em 2006, nem MOB não era, né, era grupo de mulher. Aí nós começou a participar das reuniões, formou um grupo, começou com poucas, aí depois aumentou. Depois que a Copfam é uma escola, né? Que ela começa a despertar sonhos em você e curiosidades, assim, que antes a gente como produtor não tinha. A gente só produzia e pronto, meio que no automático. Agora tudo que a gente vai fazer fala, mas por que isso? Mas será que isso funciona? Então a gente começa a estudar muito sobre café. E daí eu fiz um curso, o Fábio fez comigo um curso de provar o café, né? De qualidade de café. Aí você fala assim, o pessoal fala, esse café tem nota disso, mas café tem gosto de café, não tem gosto de mais nada, né? E aí você começa a entender que um café especial, sim, ele tem outras notas, é diferente, outro aroma, outra doçura, outra acidez. Ele tem uma complexidade ali. E você fazer um produto que tem toda essa complexidade, conseguir entregar esse produto e ainda orgânico, que você sabe que foi cuidado, a terra teve o melhor zelo possível, né, pra gente manter a vida no solo. A nossa família, as crianças vão lá, elas brincam no meio do café, então assim, é um ambiente seguro. E o cliente, né, o nosso consumidor final, consegue beber aquele café e oferecer para sua família também, que é um produto saudável e livre de agrotóxico. Pra gente não tem, acho que não tem preço isso, sabe? É de ponta a ponta, a gente sabe que a gente fez o melhor que a gente pôde com segurança. Então, eu sou muito privilegiada por isso. Isso eu percebo claramente, porque eu sempre tive uma visão de mundo diferente do que muita gente não tem, porque não conhece, né? Que não entende como que é viver em cooperativismo, como que é ter um grupo de mulheres, né? Então eu sou muito privilegiada por isso. E no MOB, então, nem se fala, porque eu sempre convivi com as pioneiras do MOB,
né? São como se fossem umas tiazonas minhas. Elas me viram nascer, me viram crescer, minha mãe sempre esteve lá. Então eu sempre vi pessoas, mulheres, né, fortes, buscando coisas que elas não tinham, que hoje elas têm, e facilitando, de certa forma, as coisas para mim. Então, é nesse contexto que eu vejo, né, que eu sempre existi lá. E aí, desde quando eu comecei com uns 8 anos, que a gente nunca teve mesada lá em casa, não existia esse negócio. A gente fazia uma tarefa e a gente recebia por ela. E a gente administrava o dinheiro, se quisesse gastar com besteira, gastava. Se quisesse juntar e comprar uma coisa mais assim, juntava e comprava. E aí eu sempre fui juntando, né, dinheiro. E aí com 13 anos, eu já tinha muito mais dinheiro do que pessoas com 13 anos normalmente têm. Porque eu tinha uma consciência financeira muito grande. Eu sempre fiquei na dúvida se eu faria administração ou agronomia, que eram as duas coisas que eu mais gostava. E o povo achava aquilo muito estranho. Eu falei, gente, a menina, né, que quer fazer administração, né? Eu sempre falo pra Carol, que é minha melhor amiga. A Carol sempre fala isso pra mim. Eu falei, Fernando, a gente com 6 anos, eu queria ser fada, eu queria ser princesa, eu queria ser bailarina. Você queria ser agrônoma, eu não sabia nem o que era agrônoma. E você queria ser. E aí eu sempre fui nessa linha muito sabendo aquilo que eu queria, porque eu sempre tive essa vivência muito forte na minha vida. E aí com 16 anos eu plantei a primeira lavoura minha, que é aquela lá de baixo ali, que tá com 8 anos hoje. Se você for ver também, na história, você pode pesquisar no Brasil. Eu não sei agora, no momento, como é que tá. Mas as únicas produtoras de café de verdade, não é de verdade, assim, que vem pra roça, que coisa, era a Copfam. As outras, né, que tem produtores de café são, mas é mais a parte administrativa, entendeu? Tipo assim, elas são produtoras de café, mas lá no escritório, com ar-condicionado, não desmerecendo, logicamente, é cada uma na sua vida, entendeu? Mas aí se você for ver que produz café, que vem pra roça, que sabe como é que colhe, como é que seca, como é que faz tudo, era o café nosso. Então isso que a gente está tentando mostrar para as pessoas, o porquê do diferencial do café feminino, entendeu? Movimentos que relacionam gênero e ruralidades procuram dar à identidade de agricultora uma definição política. O movimento criado pelas mulheres rurais de Poço Fundo surge para combater a falta de independência e voz que tinham os seus vínculos sociais. Criaram um grupo que obteve como resultados, até então, o reconhecimento identitário e valoração individuais, como mulheres agricultoras capazes de exercerem o seu trabalho. A partir de tal conjuntura, ficou claro que o empoderamento das cafeicultoras do MOB passa pela esfera da autonomia financeira, caráter decisório para a comercialização dos seus lotes como café feminino. Do ponto de vista individual, há evidências concretas de que as agricultoras participantes do MOB estão presentes no movimento, pois já alcançaram um certo patamar de independência dentro do seu núcleo familiar. Do ponto de vista de toda a cooperativa, o MOB se tornou uma parte importante da Copfam, devido ao trabalho da mulher rural culminado no café feminino. Graças a este produto, a cooperativa se destaca em feiras de café por todo o Brasil e no mundo, onde muitas mulheres de outras cooperativas vão na Copfam para conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelo MOB. O café feminino e o reconhecimento que as agricultoras do grupo de mulheres adquirem é a materialização da sua luta. É possível perceber que aspectos relativos à consciência crítica, confiança no grupo em si mesma e participação social são totalmente relevantes no processo de enfrentamento ao status quo. Somente com a participação frequente na sociedade em que se vive é que os indivíduos são capazes de exporem suas demandas e lutarem democraticamente para que elas sejam ouvidas. A Cooperativa de Agricultores Familiares de Poço Fundo vem obtendo muitos avanços em relação à participação feminina. Elas estão em espaços de liderança e tomadas de decisão. Algumas ações da cooperativa permitem que o Grupo MOB se aproxime de agricultoras que ainda não entendem sobre os benefícios da participação social e de mulheres que não possuem autoconfiança ou consciência crítica sobre o seu trabalho e o panorama que a cercam. Nossas reflexões aqui não são conclusivas, mas demarcam a importância de demonstrar o desafio de considerar o desenvolvimento rural
de uma forma que inclua e repense esquemas analíticos reducionistas focados apenas em aspectos econômicos. O que você acha? Não, eu não acho nada, tenho certeza que de igual para igual vai muito bem. E o grupo continuou, né, trabalhando. Dele foi muito incentivado para que tivesse grupo de jovens, para ter sucessores. Graças a Deus o grupo de jovens tem um bom começo, né, tem um trabalho bom, com pouco tempo já tem resultado. Dentro do grupo de mulheres nós temos vários projetos, que é o de artesanato, o de hortimob, que é a produção de verdura, o de inglês, que tem as mulheres participando dos cursos de inglês. Temos assim o passaporte, né? Que cada coordenadora do grupo, ela entra como coordenadora e sai com o passaporte. Caso ela precise ir para o exterior, como diz o cartão de lembrança que fica de já ter sido coordenadora do grupo de mulheres, é um passaporte. Então assim, é tão pouco, né? Mas é conquista. Queria muito que as outras mulheres viessem conhecer o trabalho, viessem desenvolver do jeito que a gente já desenvolveu dentro desse grupo. Né? Participar de tantas atividades, tanta coisa boa que acontece nesse grupo. Porque eu acho que o que a gente está fazendo é como se fosse abrir uma trilha no meio da mata, né? Então, assim, aquela trilha sempre vai existir, mas quem vai passando vai ter que ir podando alguns galhos que vão caindo. Às vezes vai cair uma árvore no meio, você vai ter que passar por cima. Mas é um caminho que já está sendo aberto, né? Vai ser mais fácil, mas vai ter que ainda ter resistência, né? A gente tem que se sentir bem naquilo que a gente faça, independente do que for. Né? Se eu colho café e me sinto bem, ótimo, continuo colhendo. Se eu sou advogada e me sinto bem sendo advogada, perfeito, continuo sendo advogada. Mas se eu sinto que aquilo não me faz bem, naquilo que eu faço ou da forma que eu faço, então faça diferente. A gente tem capacidade para fazer diferente. E os coletivos, eles mostram uma forma melhor, porque quando eu estou batendo numa tecla sozinha, pode até ser que eu consiga, mas vai demorar muito mais tempo para eu chegar lá. Então, é despertar isso na gente. A gente é capaz de mudar as realidades da gente, a gente é capaz de mudar aquilo que a gente vê que não está legal no mundo, na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso cotidiano, se a gente descobrir que a gente precisa fazer diferente. Eu sou produtora de café feminino e posso dizer que é um orgulho, sabe? Uma gratidão, um sentimento de se sentir que eu sou importante, que eu posso, que eu tenho condições, tanto quanto os homens, de produzir, principalmente de transmitir esse amor, né, que a mulher tem com o café, na produção do café, esse olhar diferenciado que a mulher tem na produção do café. A gente fala, né, que o café feminino ele traz a doçura da mulher, né, mas também traz a luta, né, e a fortaleza da mulher. Eu acho que é transmitir através da xícara toda a nossa essência feminina, né, que é essa garra, essa força, e ao mesmo tempo a gente procura fazer isso com essa doçura, né, e com essa delicadeza, com esse amor, né, pela família e pela natureza, pelo meio ambiente e tudo isso. Como isso é importante para nós, é esse reconhecimento do consumidor, quando ele toma essa xícara de café, ele entender que ele tá comprando uma causa maior, né, de reconhecimento do trabalho de mulheres que a gente percebe que muitas vezes são tão excluídas, estão tão escondidinhas lá no cantinho e que são tão importantes para que esse café ele chegue com um café tão especial na xícara do consumidor. E qual que é o teu plano para montar lá na cooperativa? Eu quero montar o Grupo Kids, porque é certo, as mulheres têm que ter também, tem que estar na Copfam também, mas as crianças também tem que, sim, desde pequeno, tem que já saber do café para poder crescer assim e aí virar um produtor cada vez melhor. Eu acho que assim isso daria certo. Montar um grupo para as mulheres também foi bem certo. E sabe, eu gosto muito que as pessoas entendam isso, porque, né, preconceito não pode ser no mundo. Lamento da mulher rural. A mulher nasce e logo é destinada a brincar de casinha e boneca, aprendendo cedo a responsabilidade de lavar, passar, cozinhar. Logo vem a escola,
para que muitos são negadas o direito de saber, pois tem que ir para a lavoura, para plantar e para colher. Passa toda a juventude, queimando sua pele no sol ardente, outras vezes embaixo de chuva, atravessando nas enchentes. Com os filhos pequenos é outro sofrimento, pois lá na roça não tem creche, que acolhe o seu filho enquanto colhe o alimento. Os anos passaram, sua força não é mais a mesma. É hora de aposentar, para ter uma renda para se sustentar. Mas vem um doutor e diz que sua voz não tem valor. É preciso um documento do qual nunca viu falar. Ela busca um advogado que trabalha para o Estado, analisa seus papéis e diz: falta esse, falta aquele, e assim vê seu direito negado. Essa é a rotina de muitas mulheres que vivem lá na roça, muitas vezes sem nenhum direito garantido pelos políticos que ela vota.